bexiga e de ureter, que a gente viu na aula do Leandro, enfim. Começando com o rim. O rim vai ser dividido em córtex e em medula. A medula é essa parte mais central, que é essa mais clarinha, e o córtex é a parte mais de fora, a parte mais periférica. Deixa eu passar aqui. No córtex, a gente tem o corpúsculo renal. O corpúsculo renal só está presente no córtex. Então, se você vê um corpúsculo renal, é córtex, não tem na medula. Ele é formado pelos glomérulos e pela cápsula de Bowman. Os glomérulos são aquele novelado, aquele tufo de capilares que tem como função filtrar o sangue. E a cápsula de Bowman, ela é formada pelo folheto visceral e pelo folheto parietal. O folheto visceral é aquele que reveste os capilares que tem dentro do glomérulo, e ele é formado pelos podócitos, que são células modificadas que emitem prolongamentos. E esses prolongamentos formam, entre eles, fendas que fazem a filtração do sangue. Já o folheto parietal, ele é formado por um epitélio simples pavimentoso e ele reveste a cápsula de Bowman internamente. E entre esses dois folhetos, a gente tem o espaço capsular, que recebe o líquido filtrado. Aí tá aqui na imagem, não sei se tá pequeno, se dá para ver, mas eu vou ter aqui na imagem o espaço capsular, que é esse branquinho, o glomérulo, que é esse emaranhado de capilares, esse tufozinho, e os podócitos. Os podócitos, eles normalmente, eles são células que estão mais na periferia, eles fazem meio que abaulamentos no espaço capsular. Então, se tiver, por exemplo, uma célula no centro, né, da questão da prova, provavelmente vai ser uma célula mesangial, que eu vou falar ainda mais para frente. Se tiver mais na periferia, deve ser um podócito, fazendo um abaulamentozinho para o espaço capsular, que é esse branquinho. E o folheto parietal é o que reveste, né, que está nesse círculozinho, formado pelo epitélio simples pavimentoso. Aí, no córtex, além do corpúsculo renal, a gente também tem o túbulo contorcido proximal e o túbulo contorcido distal. Eu acho que desses dois é importante vocês saberem tanto identificar quanto a função de cada um, que na questão pode perguntar. No túbulo contorcido proximal, ele é formado por um epitélio cúbico simples. Aliás, os dois são, o distal também é cúbico simples, sendo que o proximal, ele tem a borda em escova, que só tem no proximal, no distal não tem borda em escova, que são as microvilosidades. E ele é mais acidófilo, ou seja, mais rosado que o distal. E ele também tem um lumen mais estreito que o distal. Porque além dele ter as microvilosidades, a borda em escova, as células dele também são um pouquinho mais altas, um pouquinho mais espessas que a do túbulo distal, que as células são um pouquinho menores, mais fininhas, como vocês acho que vão conseguir ver e identificar aqui. A função dele vai ser, na teoria, reabsorver 100% das glicose e do aminoácido que tem no filtrado, né? No filtrado sanguíneo. Em algumas patologias, como diabetes, ele não consegue reabsorver tudo, mas a teoria é que ele absorva tudo. E também reabsorver mais de 70% da água, cloreto de sódio, bicarbonato, cálcio e potássio. E também secreta creatinina. E no túbulo contorcido distal, né, que eu já falei, ele também é formado por um epitélio simples cúbico, mas ele é menos clorado menos acidófilo que o contorcido proximal, e ele não possui a borda em escova. Então, ele acaba sendo... Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, tu pode voltar rapidinho depois, só no slide passado. Posso? O abaulamento que tu fala dos podócitos é essa imagem que parece uma onda, tipo uma pontazinha que ele faz? Ele normalmente faz, tipo, uma pontinha assim, Ah, entendi. para dentro do espaço branquinho, sabe? Tá certo, tá bom. Como se Obrigado, fosse viu? entrando, assim. De nada. E aí, a função do túbulo contorcido distal é reabsorver sódio, excretar potássio, e ele também secreta amônia e íons de hidrogênio. Todo mundo entendeu, gente, diferenciar? Ó, na imagem, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. O túbulo contorcido proximal, ele é mais rosadinho do que os túbulos contorcidos distais. E também, nem toda imagem dá para ver, mas nessa daqui tá dando para ver o borradinho dentro do lúmen, que é a borda em escova, certo? Que você não consegue ver no contorcido distal. E o distal, além de ser menos rosado que o proximal, ele é mais fininho. O lúmen acaba, consequentemente, sendo mais aberto,
Ele é mais aberto do que o proximal, que é mais fechadinho. Aí é importante vocês saberem diferenciar cada um deles. Deixa eu ver aqui. Próximo. Aqui. Aí, para concluir o córtex, a gente tem as células mesangiais e a mácula densa. As células mesangiais, eu acho que eu já citei no começo, ela também se encontra entre os capilares, no glomérulo, e ela normalmente... Então, assim, se na prova perguntar uma célula mais ou menos aqui entre os capilares, aqui no meio do glomérulo, deve ser as células mesangiais. E elas normalmente são um pouco mais rosadas. Se dá para ver aqui, que eu marquei aqui, é mais rosadinha do que as outras. Elas estão capilares, são mais acidófilas. Alguma pergunta? Com licença, tu pode diferenciar as células mesangiais dos podócitos, tipo nessa imagem? Posso. Ó, as células mesangiais é porque eu acho que não dá para apontar. Mas elas estão no centro, sabe? Estão entre os glomérulos. Normalmente elas vão estar no centro, se perguntarem, e elas são mais rosadas. Os podócitos, eles vão estar mais na periferia, sabe? Dificilmente eles vão apontar para uma coisa no centro do glomérulo e dizer, isso é um podócito. Se ele for cobrar um podócito, provavelmente ele vai cobrar na periferia, que é como eles revestem os capilares, sabe? Ele é o folheto visceral. Então, Tá certo, eles fazem um abalamentozinho por um espaço branquinho, que é o espaço capsular. Aí a função das células mesangiais. Elas sustentam os capilares, elas fagocitam substâncias estranhas, elas também contraem e relaxam. E como elas estão entre os capilares, essa contração e relaxamento muda o fluxo sanguíneo, altera o fluxo sanguíneo, aumentando ou diminuindo. Aí ela produz prostaglandinas e endotelinas e sintetiza matriz extracelular. Mas eu acho que essas primeiras 3 informações são as mais importantes. Aí a mácula densa, que eu vou mostrar ali na imagem, ela é formada por células cilíndricas, não são cúbicas, e elas estão no túbulo contorcido distal. As máculas densas, elas têm como função fazer parte do sistema justaglomerular, que é a mácula densa e as células justaglomerulares. A mácula densa, elas são sensíveis ao volume de água, alteração do volume de água, e também ao conteúdo iônico. Por exemplo, se eu tenho menos sódio no sangue. Aí elas vão estimular as células justaglomerulares que estão nas arteriolas aferentes e vão fazer essas células secretarem renina, que é para o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai ou aumentar, vai aumentar a pressão sanguínea e também, é isso. Vai fazer esse aparelho justaglomerular. A mácula densa vai estimular as células justaglomerulares a secretar renina. Aí a mácula densa, ela tá aqui, ó. Eu vou mostrar na outra imagem também, porque eu não sei se essa tá muito boa. Mas essas células bem juntinhas, sabe? Bem juntinhas assim, dentro de um túbulo contorcido distal, que é menos coradozinho. Deixa eu pegar aqui na primeira imagem que eu botei, também tem uma mácula densa. Bem aqui, olha. Saindo do glomérulo, passando pelo polo vascular. Bem aqui. Não sei se dá pra ver meu mouse, acho que não dá pra ver, né? Mas não dá, né? Mas essa barreirinha, assim, como se fosse uma barreirinha com células próximas, juntas. Fica bem, bem roxinho. E é isso, gente, de córtex. Alguma pergunta de córtex, gente? Alguma pergunta? Tudo ok. Ok. Pronto. Eu vou começar a parte de medula, bexiga e ureter. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pronto, gente. A parte de medula, provavelmente se pedirem para vocês diferenciarem para saber se é córtex ou se é medula, vocês vão ter que ver se naquela imagem está dando para ver glomérulo ou não. Se não tiver glomérulo na imagem que vocês estão vendo, provavelmente é um corte de medula. A medula ela vai ser composta basicamente pelos ductos coletores e pela alça de Henle, além dos capilares, né? Os ductos coletores, vocês vão ver que eles... Eu não sei se está dando para ver meu mouse, mas os ductos coletores, eles são nesse formato aqui mais arredondado e eles são maiores do que a alça de Henle. O epitélio deles é cúbico simples, ou seja, as células elas são mais arredondadazinhas, e dá para ver bem direitinho o limite entre uma célula e outra.
porque os citoplasmas eles são bem delimitados. Na alça de Henle, ela vai ser menorzinha. Alguma pergunta? Licença, só porque tem uma menina pedindo pra entrar. Pronto, eu acabei de aceitar ela, porque como eu estava na apresentação, eu não consegui. Não, tranquilo, sem problema. A alça de Henle, ela já vai ser menorzinha. Então, ela pode ser delgada ou espessa. Quando ela é uma alça de Henle delgada, vocês vão lembrar, se é delgada, ela é mais fininha. Uma célula fininha é uma célula pavimentosa simples, certo? Então, é o epitélio pavimentoso simples. A alça de Henle mais espessa, ela vai ter um epitélio cúbico simples. Como é que vocês vão diferenciar ela de um ducto coletor? Vocês vão diferenciar porque o citoplasma delas não é bem delimitado. Então, vocês não vão conseguir, na hora da prova, ver as limitações entre cada célulazinha no epitélio, certo? Eu vou colocar em outra imagem aqui que vai ser melhor. Nessa imagem aqui, só reforçando que a função da medula vai ser a reabsorção de água e ela vai ser estimulada pela ação do ADH, certo? Aqui, o número 3, ele tá bem aqui, ó. Bem aqui, pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas ele tá aqui, e ele é uma alça de Henle delgada. Porque, apesar dela ter essas células aqui, ela também tem as células mais pavimentosas, certo? Aí, deixa eu achar uma alça de Henle espessada. Pronto, aqui, ó. Essa daqui é uma espessada, e vocês estão dando para ver que as células delas são bem redondinhas, é como se fossem as células do ducto coletor, só que você não vê o limite entre elas. Aí, só para comparar, bem aqui do ladinho já tem 2 ductos coletores. Os ductos coletores, o epitélio dele vai ser cúbico simples também, mas vocês conseguem ver a linhazinha entre as células. Isso é o que diferencia o ducto coletor da alça de Henle espessada, certo? A delgada, vocês veem uma alça de Henle que tem uma célulazinha fininha, uma célulazinha pavimentosa. É uma alça de Henle delgada, tá? Tô tentando ver se eu acho o outro aqui. Pronto, aqui, ó. Essa daqui também, certo? Uma alça de Henle mais delgada. Vamos ver se eu acho outra. Enfim, mas vocês têm alguma dúvida para diferenciar os 3? Tá tudo tranquilo? Tudo ok. Pronto. O próximo é a bexiga e o ureter. Eu juntei os dois porque eles vão ter basicamente as mesmas camadas e vai ser o mesmo epitélio. A camada mucosa, a camada muscular e a adventícia. Na mucosa, a gente separa ela entre epitélio de transição ou epitélio estratificado de transição. As duas definições estão ok. E ele também pode ser chamado de urotélio, certo? Nesse epitélio de transição, as células epiteliais vão ser chamadas de células em abóboda. Essas células em abóboda é porque as células que estão mais superficiais no epitélio, essas células aqui, que estão mais próximas do lúmen, elas vão ser maiores, certo? E elas vão ter como se fosse tipo uma cúpulazinha em cima, que seria a abóboda, digamos assim. É tipo um guarda-chuva, digamos assim. Eu vou mostrar na imagem, vai ficar melhor de vocês verem. Vocês acham que é? Ela tem tipo esse sombreadozinho, que o pessoal diz que é tipo uma cúpula. E essas são as células em abóboda. Elas são maiores, porque elas têm que, quando a bexiga tá cheia, elas precisam ficar mais achatadas, quando a bexiga tá seca, elas se tornam maiores, mais espessadas, ok? Por isso que é pele de transição também. Na lâmina própria tem o tecido conjuntivo frouxo, que seria esse mais abaixo aqui. A camada muscular, que é a camada de músculo liso, e vai ter uma externa, que é a circular, e a interna, que é a longitudinal. Longitudinal, ó. Vou separar bem direitinho para vocês. Esse aqui é o epitélio, certo? Aqui vai ser o tecido conjuntivo frouxo. Esse mais clarinho é o músculo liso. O mais interno é o longitudinal. E o mais externo é o circular. E aqui, essa camada bem mais solta aqui, com vasos, é a adventícia, que é tecido conjuntivo frouxo mais os ossos.
E... Pronto. Essa outra vai ser uma lâmina histológica de bexiga. Essa daqui era de ureter e essa é de bexiga, certo? Eu não vi nenhuma questão pedindo para você falar se era um ureter ou se era uma bexiga. Até porque os dois, as camadas são muito parecidas, é quase a mesma coisa, então geralmente eles caem juntos, certo? Isso daqui é um corte de bexiga. Daqui as células em abóboda também, ó. Tipo a cúpulazinha, um sombreado em cima, certo? Elas são maiores, as células superficiais são maiores do que as outras aqui, que tá aqui, que as outras do epitélio estratificado, certo? De transição. E mesmo com formação. Alguém levantou a mão? Tá, se alguém quiser perguntar. Com licença. Oi. Pode repetir, por favor, o que é a célula em abóboda? Repito, sim. A célula em abóboda, ela vai ser basicamente a célula epitelial do epitélio de transição, tanto da bexiga quanto do ureter. Ela tem esse nome porque na parte mais superficial aqui do epitélio, isso aqui todo é o epitélio de transição, certo? Por isso que ele também é chamado de estratificado de transição. Tu pode ver que essa parte mais superficial, as células elas são um pouquinho maiores. O citoplasma dela é um pouquinho maior. E elas vão ter tipo uma sombrazinha aqui em cima da célula, como se fosse na parte mais superficial da célula, ela tem essa sombra. Isso são as células em abóboda. Elas estão presentes tanto na bexiga quanto no ureter, porque os dois são epitélio de transição. Deu para entender? E é isso, gente. Basicamente, alguma dúvida de bexiga, ureter, medula, aí a gente vai para as questões, se não tiver. Pode repetir a ordem de cada camada? Posso sim. Deixa eu voltar aqui. A ordem é aqui, ó. Vendo essa imagem, certo? E falando. Aqui é o lúmen. Tanto faz do ureter ou da bexiga, nesse caso é do ureter. Aqui é o lúmen. Aqui, na parte mais perto do lúmen, é o epitélio de transição. Aqui seria a lâmina própria. E tudo isso daqui é a camada mucosa, porque a camada mucosa é o epitélio, mais a lâmina própria, que é tecido conjuntivo frouxo. Essa outra partezinha aqui, que é um rosa, mas está um pouquinho mais claro, se diferenciando da lâmina própria, é a camada muscular, que é composta de músculo liso, sempre vai ser músculo liso. A mais externa é a circular, a mais próxima da adventícia é a circular, e a mais interna é a longitudinal, certo? E aqui, essa camada que é bem solta mesmo, é a camada adventícia, certo? Ela tem até vasos. Deu para entender? Deu, obrigada. Nada. Gente, então se não tiver mais alguma dúvida, a gente vai para as questões, tá? Amiga, tu quer apresentar ou fica apresentando? Pode apresentar, amiga. Só as questões? Vamos lá, primeira questão. A cápsula renal é um importante componente das unidades funcionais dos rins. Nela está presente glomérulo, o qual consiste, além da rede de capilares, alguns tipos celulares importantes para a filtração sanguínea. Nesse contexto, observe o corte histológico apresentado na imagem a seguir e responda o que se pede. Qual é o nome e a função das células apontadas pela seta? Ou seja, a seta está apontando aqui para uma célula bem no meiozinho do glomérulo, né? Então, vamos ler os itens. A célula endotelial, eu vou fazer as questões junto com vocês, gente. A célula endotelial, a gente não estudou isso, né, nessa revisão. É a C, muito bem. Pericito a gente também não viu nessa revisão. Célula mesangial, auxiliam no controle do fluxo sanguíneo do glomérulo. Exatamente. Por que a célula mesangial? Porque está aqui no meio do glomérulo e não dá para ver que ela é mais rosada que as outras, né? Mas está no meio do glomérulo, então célula mesangial. Não é o podócito, porque não está nas periferias, nem está fazendo abaulamento para o espaço capsular. Aí acho que já pode ir para a próxima questão, porque o podócito é os outros dois itens, né? Aí, na imagem a seguir, está o corte histológico de rim, corado com hematoxilina e eosina. Observe as estruturas que predominam no centro da imagem. Sobre as estruturas em questão, observe as afirmativas a seguir.
1. São túbulos contorcidos proximais, cujas células têm núcleos esféricos, sem limites celulares claros umas com as outras, lumen de aspecto borrado e decorrente da presença de numerosas microvilosidades na superfície apical das células epiteliais que o compõem. Esse item, vocês querem um tempinho para fazer ou eu faço logo? Eu acho que eu vou fazer logo. Tá certo esse item, realmente é o túbulo... É AD, gente, isso mesmo. Realmente é o túbulo contorcido proximal, porque as células são realmente mais altinhas, assim, né? O lumen é mais espesso e tem um borradinho também nas microvilosidades. E também ela é bem acidófila, né? Bem rosadinha. Agora o 2. São túbulos contorcidos distais, a gente já sabe que não é. Cujas células epiteliais que os compõem têm núcleos esféricos e superfície apical rica em estereocílios, o que confere um aspecto luminal borrado. Mesmo que a borda em escova fosse no distal, não seriam estereocílios, microvilosidades. É diferente, né? Aí o terceiro, são estruturas tubulares especializadas na reabsorção de, dentre outras substâncias, glicose e do ultrafiltrado glomerular. Realmente, túbulos contorcidos proximais reabsorvem glicose. Na teoria, 100%. Aí que fica 1 e 3 é o item D mesmo. Aí o próximo. Na formação histofisiológica dos néfrons, existe uma estrutura sensível ao conteúdo iônico, bem como ao volume de água existente no fluido tubular, de modo que, em conjunto com as células justaglomerulares, atuam no balanço hídrico e no equilíbrio iônico do meio interno. Observe a imagem a seguir e, com base nesse texto, responda o que se pede. Ou seja, no texto, ela está pedindo qual... Calma aí, deixa eu ler a pergunta. Qual é o nome da estrutura em questão e qual seta aponta para a mesma, respectivamente. Então, ele quer a estrutura que está no texto, né? Não basta só estar com a seta. Vocês acham que é qual? Tem gente botando A, é A mesmo. A ou 1, né? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo, gente, é a primeira. A mácula densa. Ele está falando da mácula densa por quê? Porque ela é sensível realmente à alteração do volume, ela atua junto com as células justaglomerulares, fazendo o aparelho justaglomerular, e ela também é sensível a alterações iônicas, como sódio, pouco sódio no sangue. E ela realmente é essa barreirazinha que está apontada pela célula 1. Agora, a célula 2, se fosse ela, né, que estivesse falando dela, seria o folheto parietal da cápsula de Bowman, que é uma célula achatadinha, né? Então, é epitélio pavimentoso simples. E se fosse a 3, ele estaria falando dos podócitos, que estão, né, bem na periferiazinha do... É que eu não consigo apontar, mas está bem na periferiazinha do glomérulo, né? É isso. Pronto. Tá dando pra ver? Tá dando agora. Pera, calma. Pronto. Nesse 3 aqui. Mas é isso, só que o podócito, ele tá na periferiazinha, por isso que é um podócito. Pronto, acabou, gente. Agora as questões da Ana Maria. Boa prova. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação completa do epitélio apontado pela seta e 2 órgãos do sistema urinário onde ele é encontrado. A. Estratificado cúbico, bexiga e rins. Estratificado de transição, ureteres e bexiga. Pseudoestratificado colunar, uretra, prostática e ureteres. D. B mesmo. D. Estratificado com células em abóboda, ureteres e uretra. E pseudoestratificado cúbico, ureteres e bexiga. É a B mesmo, tá certa. Não é a A, porque ele não é cúbico e não são os rins. É a B tá certa. C, não é pseudoestratificado colunar, é um epitélio de transição ou epitélio estratificado de transição. E não é uretra prostática. Item D também não é estratificado. É estratificado com células em abóboda, mas não vai ser a uretra. E não é pseudoestratificado cúbico, certo? Como eu falei pra vocês, gente, uretra e bexiga sempre estão juntos. Questão 5. As estruturas condutoras de urina no corpo humano apresentam características histológicas que permitem comportar um determinado volume e fluxo urinário durante o seu funcionamento. Assim,
a maior parte dessas estruturas apresentam composição similar. Observe a imagem a seguir e analise as afirmativas abaixo. 1. A seta aponta para uma célula em abóboda, cuja forma pode variar conforme o órgão esteja distendido ou relaxado. 2. O epitélio de revestimento presente no corte histológico em questão é comum à bexiga e aos ureteres. E 3. Na região assinalada pelo asterisco, tem-se fibras musculares estriadas esqueléticas. É C mesmo. É C porque a 1 e a 2, elas estão totalmente certas. Realmente, a seta está apontando para uma célula em abóboda. E é como eu falei para vocês, ela pode ou se achatar ou se estender, dependendo se a bexiga ela tá seca ou ela tá cheia, né, de líquido. E a 3 não são fibras musculares estriadas esqueléticas, porque o asterisco, ele tá apontando... Primeiro que eu acho que ele tá apontando aí para... Não dá para saber se é a lâmina... Eu acho que é a lâmina própria, porque inclusive tem um vasinho aqui. Enfim, eu acho que ele tá apontando para a lâmina própria. E mesmo que ele tivesse um pouco mais embaixo, aqui, onde é o músculo, essa camadinha aqui que é mais clara, o músculo é liso. Então, em momento algum, tem fibras musculares estriadas esqueléticas. Certo? Isso, exatamente. A lâmina própria é tecido conjuntivo frouxo e a camada muscular é músculo liso. Isso mesmo. A C, vocês acertaram. Questão 6. Sobre a imagem, responda abaixo o que se pede. 1. O epitélio observado é do tipo estratificado de transição e pode ser encontrado nos ureteres e na bexiga. 2. O órgão representado pela imagem é o rim. E 3. O epitélio de revestimento do órgão apresentado pode ser denominado urotélio. E aí? Exatamente. É a C mesmo. Olha, vocês estão detonando, vão arrasar na prova. Não, item 2, porque a imagem não é um rim, né, gente? Ou é um ureter ou é uma bexiga. E realmente o epitélio de revestimento pode ser chamado urotélio. Gente, era isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente no WhatsApp, ou podem falar aqui mesmo se alguém quiser. Tá? A gente vai estar aqui. A gente deseja uma boa prova para vocês. Boa sorte. Boas férias. Boa prova, gente. Qualquer dúvida, podem